Olá, boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa tudo noite a bem? todos. Vamos aguardar um pouquinho para chegar mais gente na nossa live. Vamos aguardar. Hoje vamos falar sobre um tema bem importante, que é voltado principalmente para o público 60 mais. Então, você que tem seus pais, seus avós, amigos próximos, vamos compartilhar a live. Vai ter muita informação. Boa noite, Aaron. Prontinho, podemos começar então. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a enfermeira Alicia, enfermeira aqui na Casa da Vacina de São José dos Pinhais, e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, que é a qualidade de vida para o público 60 mais. Tá? E nós vamos falar sobre saúde, sobre bem-estar, sobre prevenção, cuidados que fazem a diferença no dia a dia e que ajudam a viver essa fase com mais qualidade, com mais disposição. E para esse bate-papo especial, contamos com a presença da doutora Bruna e da enfermeira Idalina, que vai compartilhar informações importantes com a gente, tá bom? E antes disso, eu gostaria que vocês apresentassem para nós conhecer um pouquinho mais sobre cada uma de vocês. Certo. Quer começar, Idalina? Passo a vez para você, doutora, pode começar. Então tá bom. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou médica, sou pós-graduada em geriatria pelo Albert Einstein e sou idealizadora da Clínica AIA, uma clínica aqui em Maringá, focada em geriatria, prevenção e longevidade. Então, tudo isso que a Alicia comentou, a gente aborda no dia a dia, e eu falo que a minha missão é transformar o envelhecimento para ser uma fase da vida que a gente consiga aproveitar o máximo possível. Meu nome é Maria Idalina, eu sou enfermeira da Casa da Vacina, eu sou mestre em saúde pública, em saúde coletiva pela Unesp de São Paulo, de Botucatu, e sou especialista em saúde da família e saúde do trabalhador, e trabalho aqui na Casa da Vacina já há um bom tempo. Maravilha, então. Então, a gente vai começar aqui com as nossas perguntas, tá? Para a enfermeira Idalina, para a doutora Bruna. Quem estiver nos assistindo, tiver alguma dúvida, pode deixar os comentários aqui, pode deixar a sua dúvida que a gente vai respondendo vocês durante ou aí no final da nossa live, tudo bem? Então, aqui a pergunta diretamente para a doutora Bruna. O que é qualidade de vida após os 60 anos e como ver o envelhecimento hoje em dia? Então, Lícia, na verdade, essa pergunta é bem legal, porque isso mudou muito agora, né? Assim, com o tempo foi mudando esse conceito. Antigamente, a saúde era a ausência de doenças. Então, eu não sou diabético, não sou hipertenso, então eu tenho saúde. E hoje em dia isso vem mudando. Então, a gente instituiu esse nome, né? Qualidade de vida. E isso engloba várias situações. A gente poderia falar a live inteira só sobre isso. Mas eu acredito em dois pontos bem importantes, que é autonomia e independência. Eu acho que a qualidade de vida 60 mais gira em torno desses dois conceitos. A autonomia, que é a nossa capacidade de decisão, então a gente ter essa capacidade preservada, e independência é a funcionalidade, então é a nossa execução. Então, quando a gente mantém a autonomia e a independência, eu acho que é isso que a gente está falando sobre qualidade de vida 60 mais. Maravilha. Já como a gente entrou sobre esse assunto sobre autonomia, sobre independência, como o idoso ele pode manter tanto a sua independência física quanto mental por mais tempo? Eu falo que assim, são várias coisas, né, que a gente pode abordar. Mas a parte cognitiva, que é super importante, que eu tenho certeza que todo mundo é o nosso objetivo de vida, né? Manter essa atividade cognitiva preservada, ela depende muito da nossa vida, de como a gente levou a nossa vida. Eu falo muito para os pacientes, sabe, Lícia, assim, que a conta chega. Então, é levar uma vida com estimulação. Outra frase que eu costumo falar é: tudo que fica parado enferruja. Então, essa estimulação cognitiva feita através de escolaridade, então, fazer uma faculdade, um curso técnico, aprender uma nova língua, um novo instrumento, tudo isso conta para a gente manter essa capacidade cognitiva. E eu acho que isso é super importante, assim, a gente não parar, né? Eu acho que o importante é 60 a mais, às vezes a gente vê muita gente aposentado, que se aposenta um pouco mais cedo.
E isso, às vezes, causa um sofrimento cognitivo, porque no trabalho a gente estimula nosso cérebro. E quando a gente fica em casa, a gente acaba ficando mais no celular, ou acaba ficando mais deitado, né, mais prostrado. Isso acaba sendo prejudicial. Então, eu falo que é realmente a estimulação cognitiva de todas essas formas para mantermos a nossa autonomia. Maravilha. E já que a gente está falando de estimulação, a gente também pode ver a rotina, né, do idoso, como que é a rotina dele no dia a dia. E qual o papel da rotina? O sono, a alimentação, a atividade física na prevenção de doenças. Vamos falar por partes, né? Sobre o sono. Eu falo que muita gente acha que dorme bem, mas não dorme. Por quê? A gente precisa de várias fases do nosso sono para a gente poder fazer a limpeza, de uma forma mais leiga falando, né? A limpeza do nosso cérebro acontece durante a noite. Então, algumas doenças, por exemplo, a apneia. Às vezes, a pessoa, ela acha que dorme bem, mas o marido ou a esposa fala, olha, ele tem roncado muito alto e realmente para de respirar e depois volta. E isso acaba atrapalhando o sono. Então, o sono de qualidade, né, entrar na fase profunda do sono para acontecer essa limpeza, numa quantidade de horas. Então, muita gente chega também com essa queixa, assim, eu durmo 4 horas, mas fico bem no outro dia. 4 horas não é uma quantidade, né, razoável. Então, a gente precisa tanto da quantidade quanto da qualidade. Então, o sono é super importante para isso. Sobre a questão da atividade física, acho que é algo super legal para a gente abordar também, porque músculo hoje é o que a gente tem de mais precioso, eu falo, né? A gente tentar construir músculo para prevenção de doenças no futuro, eu acho que é essencial. E a atividade física entra nisso, tanto a alimentação quanto a atividade física. Eu falo que se a gente não comer a proteína, a gente já fica com o pilar aqui meio bambo. E se a gente não faz atividade física, o outro pilar fica. Então a gente precisa dessa junção, né, da alimentação, uma alimentação saudável com uma atividade física. Eu falo que é como se fosse o tijolo e o pedreiro. O tijolo precisa para o pedreiro construir. E sem o pedreiro, o tijolo também não faz sozinho. Então, é uma junção. A alimentação e o que é proteína. Às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, né? São o que a gente consegue se alimentar e que a gente consegue ingerir mais proteína. Então, leite, derivados, leite, queijo. Travou aqui, voltou? Voltou. Leite, queijo e iogurte, então derivados do leite, e as proteínas de origem vegetal e animal. Então, a carne, frango, peixe, isso tudo, ervilha, tofu, grão de bico. Então, isso é uma alimentação rica em proteína, junto com uma atividade física. Mas qual atividade física, né? As pessoas têm dúvida também. O que seria melhor? Eu falo que a musculação hoje é essencial, né? Porque só uma caminhada ou só um alongamento, não que seja ruim, nunca é perdido. Mas a musculação hoje é o que causa essa hipertrofia, então esse aumento de massa muscular. Então, essas três coisas, sono, alimentação e atividade física, são essenciais aí para nossa qualidade de vida 60 a mais. Perfeito. E quais são as principais queixas ou medos mais frequentes das pessoas com 60 a mais? Olha, aqui na clínica, eu acho que as queixas mais frequentes são cansaço, fraqueza, dor crônica e esquecimento. Acho que são aí os top 5 ou top 4 queixas que os pacientes vêm relatando. E isso tem muito a ver, né? Cansaço é muito vago, né? O que é cansaço? Às vezes, cansaço para uma pessoa é falta de ar. Ou para outra pessoa é uma fraqueza nas pernas. Para outra pessoa é ficar deitado o dia inteiro. Então, assim, a gente tem que realmente investigar o que é esse cansaço, do que o paciente está falando. Porque a gente pode ter várias questões envolvidas, né? Então, o cansaço é bem frequente, uma queixa frequente, dor crônica, uma queixa bem frequente também. E o esquecimento, tanto o patológico quanto o. Eu não gosto dessa palavra, não é normal do envelhecimento. Nunca esquecer é normal, acho que a gente vai falar sobre isso também. Mas existe um tipo de esquecimento que
pode ser alguma alteração transitória, então esquecimento também é algo bem frequente. Uhum. E existe uma linha muito tênue entre esquecimento normais e sinais de alerta? Existe. Para não ficar muito técnico, acho que seria um outro assunto para uma live também só disso, sabe? Mas existem 3 coisas que a gente perde com o envelhecimento. Eu vou perder, você vai perder, qualquer pessoa, que é parte da cognição, que é a velocidade de processamento, a memória de trabalho e a atenção dividida. Então, por exemplo, vou lembrar de eu vejo uma pessoa e não lembro o nome dela, mas logo eu lembro. Isso é velocidade de processamento. Realmente isso pode acontecer normalmente com o envelhecimento. Atenção dividida. Então, antigamente eu fazia várias coisas. Eu falava no Bluetooth do carro, eu dirigia e ainda estava falando com os filhos atrás, isso era mais fácil. Com o envelhecimento a gente perde um pouquinho isso também. E uma outra coisa que é a memória de trabalho é, por exemplo, falar novamente um telefone. Então, alguém fala um telefone e a gente repetir. Então, também pode estar um pouquinho alterado. Isso é algo natural, que todo mundo vai apresentar, mas isso não pode interferir no dia a dia. Então, essa é a linha tênue. Eu acho que é a chave de tudo. Se você tem alguém em casa, se você está assistindo e tem essas questões de esquecimento, mas isso não interfere no dia a dia, por exemplo, você não tem esquecido compromissos, você toma os remédios da forma correta, sem se atrapalhar com isso, você continua trabalhando, dirigindo, com as suas funções básicas sendo realizadas, isso é um ponto positivo, tá? Quando vira algo mais patológico, falas repetitivas não é normal. Então, no mesmo período, por exemplo, período da manhã. No período da manhã, minha mãe repetiu 5 vezes a mesma coisa. A gente precisa ficar atento e investigar para algo patológico. Ou se perder em lugar conhecido. Então, por exemplo, sempre está acostumado a sair de casa e buscar um pão na padaria e voltar. E nesse trajeto, ficar meio desorientado, não saber retornar, também é um ponto bem importante. E uma outra coisa que eu acho que é mudança de comportamento. Então, aquela pessoa que sempre foi de um jeito e, assim, rapidamente mudou. Tem ficado mais irritada, nervosa, ou mudou mais agressiva. Eu acho que isso também é algo bem importante para a gente ficar ali e acender um alerta. E como lidar com a resistência de idosos em aceitar ajuda a mudar hábitos de saúde, por exemplo? Eu acho que assim, não é só do idoso, né? Eu acho que todos nós temos resistências. Se minha mãe hoje vier falar para mim, filha, você precisa mudar isso, mudar aquilo, e eu sei que eu preciso, mas é difícil. Então, acho que realmente isso acontece com a gente. Eu acho que a primeira questão é a gente entender o porquê aquilo está causando algum sofrimento e nós, por nós mesmos, queremos mudar. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que quando alguém tenta de fora colocar alguma coisa que não é prioridade, então realmente eu acho que o caminho é informação. É dar informação para aquela pessoa conseguir enxergar que está alterado e ela precisa de ajuda para mudar. E dentro de todas essas informações que você trouxe para a gente, quando procurar um geriatra? Olha, eu falo que isso tem mudado também, né? Antigamente, buscar um médico voltado para o envelhecimento acontecia com 80, 85 anos, 90. Então, quando as doenças já estavam instaladas e talvez já bem mais graves. E hoje, com essa questão da prevenção, qualidade de vida, as pessoas têm buscado antes. Então, eu falo que o ideal é buscar na prevenção quando a gente ainda não tem a doença instalada, quando ela não traz consequências ainda mais graves. Então, se você tem insônia, esses esquecimentos, mesmo que parecendo meio normais, pode ser alteração de tireoide, de vitamina, então a gente precisa também investigar. Dor crônica, irritabilidade, sintomas depressivos, doenças crônicas. Então, eu falo que qualquer pessoa que não esteja se sentindo bem e tem algum problema de saúde ou quer prevenir uma doença que o pai, a mãe, o vô, a avó, né, ali a família inteira é cardiopata, a família inteira teve doença do pulmão e já quer
né, prevenir isso, eu acho que é o ideal. Perfeito. E como a gente está falando aqui de envelhecimento, né, a gente vai ter então envelhecimento físico, cognitivo. O nosso sistema imune, ele também pode envelhecer? E o que isso pode acarretar? Tem um conceito bem legal que chama imunossenescência, que é realmente o envelhecimento do nosso sistema imunológico. E isso vai acontecer com todos. Então, a gente realmente fica mais suscetível a infecções e quando elas acontecem, elas podem se instalar de uma forma mais grave. Então, realmente acontece esse envelhecimento da nossa imunidade e por isso que a gente vê que os idosos são mais suscetíveis. Às vezes, o adulto não pegou, mas o idoso se expôs ali pouco e, né, teve algum contato ali com o neto ou com alguém que tinha alguma doença, e aí acabou se contaminando. Então, acontece isso sim. Outra grande preocupação para a qualidade de vida, né, a questão do herpes zoster, que é conhecido pelas dores intensas que causa. E o que a senhora costuma orientar sobre a prevenção dessa doença? Olha, a prevenção mais eficaz que a gente tem hoje é a vacinação, porque a herpes zoster, ela é uma reativação do vírus varicela zoster. Então, quando era criança, normalmente, pega a infecção, aquele vírus fica latente, e aí faz essa reativação. E eu falo que eu, como médica, sei bem, acho que a Idalina também e você também, sabem, tem mais contato com pessoas que tiveram a doença. E eu falo que quem já teve o contato com um familiar ou com alguém, um vizinho, sabe do sofrimento que é uma complicação ou a dor crônica que ela causa, né? Então, a prevenção da herpes zoster é realmente algo assim super importante que eu falo para os meus pacientes. Às vezes as pessoas não sabem, né? E essa informação ela é super necessária. Então, a vacinação não tem outra coisa mais importante do que ela para prevenção. Maravilha. Nós aqui que estamos na nossa rotina, né, de atendimento e vacinação, a gente percebeu justamente uma procura muito maior uma procura pela vacina e um aumento significativo também da doença. Né? E agora, para a gente falar sobre vacina, eu vou me direcionar à enfermeira Idalina. Existe calendário vacinal para idoso? Sim, existe o calendário vacinal para o idoso. No particular, ele é mais adequado, na realidade, ele é maior, né? A gente tem mais vacinas disponíveis para o idoso no sistema particular. No SUS, você tem ali, no calendário vacinal, a difteria e tétano, que é a DT. Nós temos a hepatite B, a pneumovinte, que entrou recentemente, mas só para alguns grupos de risco, o Covid e a gripe. Já no sistema particular, além da influenza, que deve ser realizada anualmente, porque a vacina todo ano ela é uma vacina nova, porque o vírus se modifica muito. Nós temos a pneumovinte, que para o idoso basta uma dose. Nós temos a herpes zoster, que a doutora acabou de falar da doença, né? A herpes zoster, 2 doses são suficientes para a imunidade, com intervalo de 60 dias cada uma. No lugar da difteria e tétano, nós, no particular, temos a DTPA, que protege, além da difteria e tétano, a coqueluche. E a coqueluche é uma doença que está aí e tem atingido idosos também, né? Alguns idosos têm pego a coqueluche e é sempre grave. Ela é grave tanto em criança como no idoso. A hepatite B, né? Nós temos, no particular, a hepatite A mais B. A febre amarela, o SUS não faz a febre amarela acima de 60 anos, a Sociedade Brasileira de Imunologia preconiza, né, a febre amarela. Nós temos uma vacina também muito importante, que é a vacina do vírus sincicial respiratório, que além de complicações cardíacas que ele pode fazer pneumonia, porque a gente tem que entender que pneumonia não é causado só pelo pneumococo. Nós temos a influenza que causa pneumonia, nós temos esse vírus sincicial que causa pneumonia, nós temos o próprio pneumococo, né? Então, são várias doenças que podem causar pneumonia. Então, fazer a vacina contra o vírus sincicial respiratório também
você estaria evitando que esse idoso adquira uma doença que é bastante agressiva para o seu sistema imunológico, né? É um quadro respiratório bem grave e que pode trazer complicações. Temos ainda, tanto no SUS e não no particular, né, a vacina do Covid. Eu acho que acabei não falando da vacina do Covid. É uma vacina importante também para ser feita nesse idoso. E a vacina do Covid seriam 2 doses, né, uma dose semestralmente, que a gente fala. Aí existem outras vacinas, mas em situações especiais. Essas que eu falei, a influenza, a pneumovinte, a herpes zoster, a DTPA, a hepatite B, a vírus sincicial respiratório, são vacinas fundamentais na saúde desse idoso. Aí, para pneumonia especificamente, seriam quais as vacinas? Nós temos vacina, aquilo que eu falei, a gente tem várias doenças que pode fazer pneumonia. Então, se eu fizer pneumovinte, eu estou prevenindo pneumonia? Estou. Se eu fizer a vacina de gripe, eu estou prevenindo pneumonia? Sim, pneumonia pela influenza. Se o idoso fizer o Covid, ele está prevenindo pneumonia? Também, que são as complicações do Covid. E o vírus sincicial respiratório, que também vai estar prevenindo contra outro tipo de pneumonia. Maravilha, então. Então, agora sobre a herpes zoster. Pode trazer complicações graves em idosos e a vacina ajuda nessa prevenção? E a partir de qual idade ela é recomendada? A doutora já falou aí das complicações, da dor intensa que dá, né? A vacina, ela protege contra a doença, as formas graves da doença. Não tem como você ficar... não tem como a gente ficar livre do vírus, que é o vírus da catapora, né? Que a gente teve lá na infância, como a doutora falou. E aí, quando ele vem pra gente, quando abaixa nossa imunidade, em qualquer idade isso pode acontecer, abaixou a imunidade, ele pode aparecer. E ele pode fazer o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que são dores intensas, né? Que aparecem e que pode ficar por anos essa dor, né? A pessoa pode ter o caso e se resolver, mas pode ter essa dor que fica anos, né? Sofrendo ali. Além de outras complicações, pode fazer complicações neurológicas, as lesões que aparecem na pele, pode fazer infecção dessas lesões, né? Pode fazer complicações oculares, complicações a nível de audição, a pessoa pode ter perda de audição, pode fazer pneumonia também, né? Complicações sistêmicas por ele também, né? Ou seja, tem muito impacto na qualidade de vida desse idoso. Como a doutora falou, a importância do sono, ele vai influenciar muito na qualidade do sono desse idoso, né? Vai fazer com que perca o apetite, tenha ansiedade, isolamento, porque as dores que essa doença deixa faz com que esse idoso queira ficar quietinho, isolado, pode entrar em depressão, ter limitação das atividades físicas e das atividades diárias desse idoso. E a vacina que a gente tem é a vacina de herpes zoster, que ela pode ser feita a partir de 50 anos, tá? Mas pessoas que já tiveram a doença, principalmente grupos de risco, já pode ser feita a partir de 18 anos. A gente prefere daí que seja com uma receita médica, mas ela pode ser feita a partir de 18 anos já, principalmente em pessoas que tenham complicações. Maravilha. E existem vacinas especiais recomendadas para idosos com algumas comorbidades, por exemplo, com diabetes, com cardiopatias, doenças pulmonares? Então, as pessoas quando têm essas doenças acham que não podem tomar algumas vacinas, e é exatamente o contrário. Elas devem fazer uso daquelas vacinas que eu já citei, que é a pneumovinte, a herpes zoster, o vírus sincicial respiratório, o Covid e a vacina de TTPA, principalmente. Então, devem fazer uso dessas vacinas para manter conseguir manter mais a sua saúde e a sua capacidade, porque se uma pessoa pega uma gripe, uma influenza, eu acabei não falando da influenza, a influenza é outra importante para tomar. Mas se a pessoa pega uma influenza, por exemplo, ou um vírus sincicial respiratório, faz uma infecção nessa pessoa que vai deixá-la bastante debilitada. Na última live que nós tivemos, nós falamos um pouquinho dessas complicações que a própria influenza pode fazer. Então, eu falo assim, são complicações sérias que diminuem muito a capacidade física desse idoso, que ele vai acabar ficando acamado e perdendo muito suas funções também. Então, são as mesmas vacinas, devem tomar. E você falou antes já sobre o VSR, né, que é a vacina do vírus sincicial respiratório. Você pode falar um pouco mais sobre essa vacina? Então, a doença é uma doença respiratória, só que no idoso não é uma gripinha igual uma gripinha na criança mais
travou lá na ilha. Travou um pouquinho. Vamos ver. Vamos ver se ela já retorna. As faixas etárias que ele costuma complicar. Então, a gente fala que o vírus sincicial respiratório, ele vai estar descompensando um idoso, por exemplo, que pega essa doença, porque não é aquela gripinha que dá na criança. Então, ele pode fazer pessoas que têm cardiopatia, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm algum problema já pulmonar, pessoas obesas, pessoas que têm problemas renais, né? Pessoas que têm problemas de fígado, né? Pessoas imunossuprimidas, o HIV, por exemplo, ou outra imunossupressão, como pessoas que fazem tratamentos oncológicos. É muito bem indicada essa vacina, porque ela vai estar prevenindo esse quadro do vírus sincicial e evitando as suas complicações. E ela pode ser feita em qualquer idade não, a partir de 18 anos hoje. Segundo bula, mudou recentemente a bula, ela pode ser feita a partir de 18 anos, justo visando a complicação da doença. Tá? E Dalina, eu acho importante a gente falar também, porque assim, a gente se preocupa muito, eu vejo, né, agora minha mãe tem netos, e a bronquiolite na criança é muito falado, né? Tanto nas escolas quanto, né? E o mesmo vírus que causa bronquiolite na criança é o que causa a pneumonia envolvida do vírus sincicial no idoso. Então, se você, né, quem é vó, vô, tem contato com criança, isso é super importante, porque a gente se preocupa com a criança e a gente esquece, às vezes, que o idoso pode hospitalizar mais. E quando o idoso hospitaliza, eu falo que é uma escada, né? Ele desce um degrau que é difícil ele retornar. Então, perde músculo, descompensa doença crônica. Então, realmente, essa parte do vírus sincicial respiratório, eu acho super importante frisar a importância dele, né? E que ele realmente não é uma dose igual tem que ficar fazendo todo ano, né? Então, você sabe, pode falar melhor do que eu, ele é uma dose que nos estudos tem se mostrado ali um prolongamento dessa imunidade pós-vacinal importante. Então, é mais cômodo também, né? Então, não é simples, eu falo, mas às vezes até chegar para vacinar, né, posterga. Então, eu acho super importante a gente frisar isso. Nossa, doutora, muito bem lembrado. Essa questão da criança, porque assim, como você falou, na criança maiorzinha, é um vírus que dá uma gripinha, mas que ele pode estar levando para esse idoso que está em casa, né? E agravando o caso desse idoso. Muito bem lembrado, eu acho que nossa, é de extrema importância, sim, nesse detalhe. Obrigada pela lembrança aí, que é isso mesmo, né? Fiquei feliz de ter lembrado, que eu estava até passando aqui batido. E é isso. Mais alguma coisa, Alicia? Tem uma pergunta aqui no nosso chat. Essa vacina pode tomar com qual idade? Seria a do vírus sincicial respiratório? A do vírus sincicial, ela pode ser feita a partir de 18 anos, né, para qualquer pessoa. Já segundo bula, pode ser feita. A herpes zoster, a gente falou que, segundo bula, 50 anos, mas pessoas que têm a doença pode fazer antes. Maravilha. E quem já teve, né, também. Quem já teve também, quem já teve a doença. E como a gente falou sobre vacinas de idosos, né, principalmente para idosos, pessoas que têm comorbidades, como seria o esquema de vacinação para esse público? Caso queiram fazer as vacinas ou estejam atrasadas, como seria feita essa recuperação vacinal? Tá. Só lembrando que a doença herpes zoster não confere imunidade, a pessoa tem que tomar porque o vírus, não tem como a gente ficar livre do vírus, né? E o vírus sincicial respiratório, a doença também não confere imunidade. Então, mesmo que a pessoa tenha tido o vírus, ela tem que tomar vacina para evitar novos quadros, tá? O calendário vacinal, a gente fala assim que se você tem uma carteirinha de vacina lá de quando você era mais jovem, essa carteirinha vale. A gente vai estar lendo essa carteira a partir do que você tem, né? A gente não reinicia esquema de vacina, a gente completa esquema de vacina, né? Então, a gente fala que o calendário vacinal, a gente lê a carteira de vacina de acordo com cada faixa etária. Então, quem está lendo, o profissional, ele vai adequar se for uma criança, se for um adulto, se for um adolescente, se for um idoso, se for uma gestante, um imunodeprimido, a gente vai ler essa carteira e vai adequar de acordo com a situação
daquela pessoa, tá? Então, dá para você atualizar a tua carteira em qualquer momento da sua vida, né? É, então, para cada caso, a gente vai avaliar o que você vai poder receber. Era essa a pergunta? Respondi? Era isso mesmo. Quem mais tiver dúvidas, podem mandar aqui no nosso chat. A gente vai responder mais dúvidas no final da nossa live, tá bom? E agora para a doutora Bruna. Se a doutora pudesse dar 3 conselhos práticos para quem quer chegar aos 80, 90 anos com muita energia, lucidez, quais seriam? Ó, eu acho que resumindo o que a gente comentou, eu falaria que é a preservação da musculatura. Então, a gente realmente construir o nosso músculo, né, conforme a gente vai envelhecendo. Questão da estimulação cognitiva, que eu acho super importante também. Atividades que realmente façam essa estimulação. Não importa o que, mas a gente sabe hoje que várias coisas interferem nessa estimulação. E uma coisa que as pessoas não falam, mas que eu acho super importante, é o isolamento social, prevenção do isolamento social. Então, o idoso, principalmente depois que se aposenta, ele acaba ficando muito restrito em casa, não quer mais, né, ter um grupo de amigos, ou não quer, né, não tem mais um grupo da igreja. Eu falo, tem tantos lugares para a gente ter essa conexão, e isso já em estudo mostra que o isolamento social é um fator de risco para demência. Então, não só para demência, mas para depressão, e para outros quadros ali no final da vida. Então, eu acho que a gente prevenir o isolamento social é uma coisa, assim, essencial e super importante. Então, eu daria esses 3 conselhos: músculo, prevenção do isolamento social e estimulação cognitiva. Maravilha. E agora, falando um pouco mais sobre o seu projeto, a gente gostaria de que você falasse mais sobre a Clínica AIA. Certo, a Clínica A, então, ela é aqui em Maringá. Como eu falei, é uma clínica que foi idealizada com, com a essência da equipe multiprofissional. Porque eu falo assim, que só o médico não é o suficiente, né? Quando a gente junta profissionais, então, fisioterapia, psicopedagogia, psicólogos clínicos, farmacêuticos, quando a gente tem essa junção dos nutricionista, fono, a gente consegue, cada um na sua área, atuar de uma forma para prevenção de doenças e para promoção de qualidade de vida. Então, aqui na clínica é exatamente isso. Eu trabalho nessa parte da parte médica, mas existem profissionais envolvidos também no cuidado. Então, isso, o que eu acho legal, não só o profissional estar envolvido no cuidado, mas essa junção entre eu, como médica, conseguir conversar com um profissional e trocar o caso e ajustar semanalmente, isso faz diferença. Eu tenho uma paciente que eu faço consulta domiciliar e a psicóloga que também atende aqui, ela faz o atendimento domiciliar semanal. Como eu vou trimestral ou semestral, dependendo, né, de como ela está, a psicóloga consegue me passar detalhes que eu não estaria vendo. Então, o efeito colateral de medicamento, como ela está naquela semana, para esse ajuste fino. Eu acho que isso que é o ideal, né? Não é uma consulta pontual que vai mudar a vida de ninguém. Não é aqui uma consulta que eu vou falar 40, 50 minutos, 1 hora, que vai mudar a vida da pessoa. É um contínuo. E isso, com profissionais envolvidos, fica muito mais fácil. Então, a clínica, ela tem esse objetivo. E uma coisa também que eu não posso deixar de falar, mas não vou me prolongar muito, é o cuidado personalizado. Então, eu trabalho diretamente com uma farmacêutica que todo mundo que passa em consulta passa antes com uma pré-consulta com ela. Toda consulta, mesmo que é eletiva, que a gente não está dentro de hospital, eu faço todos os sinais vitais. Então, por exemplo, ontem eu atendi um paciente que não tinha diagnóstico de diabetes, veio aqui, depois de se alimentar, passou na pré-consulta, glicemia de 517. Então, quando a gente já consegue fazer um diagnóstico e direcionar os nossos exames e a nossa investigação, pelo simples fato de a gente fazer os sinais vitais dentro da clínica, em todas as consultas. Ou a gente consegue manejar uma hipertensão que está ali não controlada. Ah, o senhor é hipertenso? Sou. Faz quanto tempo que toma esse remédio? Ah, 10 anos.
Faz quanto tempo que não mede pressão? Às vezes lá, 3 meses, 5 meses, 1 ano. Por quê? Porque se conformou com aquilo e não tem, né, um segmento. E aqui a gente consegue ver esses pequenos detalhes. Então, eu falo que esse cuidado personalizado, individual, é o que faz da gente, assim, é, é o nosso DNA. E O, pode falar, Ida. eu tenho uma pergunta aqui que eu queria responder também. Posso responder? Posso Claro, falar? Pode claro. sim. Tem uma pergunta assim, qual idade pode tomar a vacina de bronquiolite? Na realidade, assim, a gestante tomando a vacina do vírus sincicial respiratório, a específica para ela vai proteger o bebê, se ficar 14 dias, né, vacinou e ficou 14 dias vacinada antes de ter o neném, o bebê vai ficar protegido até o 6º mês, segundo bula, né? Já tem estudos aí mostrando que pode ser um pouquinho mais, mas são 6 meses, até venha conhecimentos em bula diferente, né? Depois disso, a necessidade de fazer a vacina da bronquiolite, conversar com o médico, vai depender da sazonalidade. A gente tem feito muito após o 6º mês, né? Essa vacina, de acordo com o que os médicos têm preconizado, porque se está num período sazonal, a imunidade da mãe diminui e aí a criança fica desprotegida novamente, né? Então, aí a gente fala que é vacina, mas é um anticorpo monoclonal, né? A imunidade dele também é 6 meses quando a gente aplica ele. O bebê, então, pode fazer até a idade de 2 anos de idade, segundo bula, pode fazer, tá? O idoso, ele pode tomar, na realidade, o vírus essencial a partir de 18 anos já pode tomar. A partir de 18 anos de idade, principalmente pessoas que têm comorbidade, é muito indicado. Então, já tá em bula, recentemente foi aberto, né, que a partir de 18 anos já pode estar fazendo, tá? E acho que era isso para esclarecer. Outra questão é tem pergunta também se a vacina de herpes zoster pode reduzir o risco de demência. Tem alguns estudos aí que estão mostrando isso, né? Em relação à redução da demência, e tem várias pessoas até procurando a vacina por esse motivo, tá? Vamos aqui no gancho das perguntas. Tem uma pergunta no chat que é sobre o assunto que a gente falou inicialmente. Hereditariedade pode contribuir com o esquecimento? Pode, pode. É muito comum as pessoas, minha mãe teve, a família inteira da mãe ou a família inteira do pai contribuir, mas a maior parte é estilo de vida. Então a gente fala que 25% em média, tá? É uma parte mais ligada à genética. O restante, que é a maior parte, são 14 fatores de risco em estudo que a gente já tem documentado e que prevenindo ou eliminando esses fatores, a gente consegue ter uma redução de até 50% dos diagnósticos. Então, na verdade, é muito mais sobre após o nascimento do que sobre quem teve na família, o histórico familiar. Isso conta, com certeza, mas não é a maior parte. A maior parte tá com a gente mesmo. Não dá pra culpar pai, mãe, vovó, não. Aí temos aqui mais uma Bem pergunta. O interessante. que você acredita que realmente faz o idoso manter vontade de viver, ter autonomia e dignidade até o fim? Olha, é muito complexo porque envolve muita coisa, né? É tudo, eu acho que é tudo isso que a gente falou. Não tem eu falo que quem vem de milagre ou uma cápsula que faz, né, que melhora a cognição, melhora a atenção, melhora sono, melhora, a gente sabe que não vai estar vendendo verdade, né? Porque a nossa qualidade de vida, a nossa autonomia, independência, ela é multifatorial, ela depende de várias coisas. Falo que é um estilo de vida saudável, né? Então são vários pilares do que a gente falou, de sono, alimentação, exercício físico, prevenção de doença, vacinação. Isso envolve, é muito mais complexo. Maravilha. Então, já indo aqui para o final da nossa live, eu queria saber da Idalina, qual que é a mensagem para idosos, familiares e cuidadores sobre vacinação que você pode falar aqui para a Só gente? pegando um gancho no que a doutora falou aí, então a ideia a gente tem que começar desde cedo, pensar no futuro, né? Então, se eu tenho 20 e poucos anos, é hora de começar a pensar, né? De manter uma vida saudável desde jovem para envelhecer saudável, né? É bem interessante e saber que atividade física, alimentação e tudo mais, tudo que a doutora falou aí, influencia uma qualidade de vida na maioridade, né?
na maior idade, né? Que é 60 anos e mais, né? Então, vamos lá. A minha mensagem é que eu falo assim, que envelhecer com qualidade não é sorte, né? É cuidado. E a vacina é uma das ferramentas que a gente tem mais simples e seguras e eficaz também, né? Que a gente tem para poder conseguir também fazer um envelhecimento com qualidade. Era isso. Legal. Doutora Bruna, tem mais alguma coisa a falar? Alguma mensagem também sobre longevidade e qualidade? Eu acho que é o que a gente conversou aqui. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, né? Fico no meu Instagram ou aqui na clínica, né? Eu falo que a clínica está aberta para vir tomar um cafezinho, um cappuccino, porque eu sei que nessa fase surgem muitas dúvidas, né? Eu fico à disposição daí no meu privado para poder tirar essas dúvidas. Maravilha. Então, Doutora, eu acho que a partir de hoje, muitos de nós estamos pensando assim, por que que eu não investi na qualidade de vida no passado, né? Até eu já tô achando que perdi tempo demais. Então, assim, a gente gostaria de colocar que nós aqui da Casa da Vacina estamos à disposição para recebê-los, né? A gente tem todas as vacinas que a gente falou, a pneumo 20, a herpes zoster, a vírus essencial respiratório, né? E a gente tem uma parceria aí também, a gente está fazendo uma parceria com a doutora também, né? Acho que ela vai falar dos próximos passos aí. Mas, e a gente está aqui de portas abertas, das 7h30 da manhã até 7h30 da noite, até as 19h30, para recebê-los, para a gente fazer a tua imunização, a imunização da sua família, a proteção da sua família e do seu idoso. Ótimo. Tem até essa questão que a gente conseguiu uma campanha para tornar a vacina da herpes zoster um pouco mais acessível, né? Então, ela, do dia 20, hoje, ao dia 3, se eu não me engano, a campanha de vacinação com esse valor reduzido, tanto para a primeira dose quanto para fechar as 2 doses. Então, eu falo que é um incentivo, né, dos pacientes aqui da clínica, né, meus pacientes aqui da clínica e com certeza vai gerar bons frutos. Eu falo que o meu papel de incentivar e facilitar a gente tudo que a gente puder para gerar essa prevenção e essa qualidade de vida a gente faz, né? Então, essa campanha veio para isso, para facilitar e tornar um pouco mais acessível essa vacina. maravilha. Então quero agradecer a doutora Bruna pela presença, por participar aqui com a gente desse momento, a Idalina também. E quem nos assistiu, se tiver mais alguma dúvida, nós aqui da Casa da Vacina de São José dos Pinhais, de Maringá e de Cascavel, a gente vai estar disponível aqui para tirar dúvidas de vocês. E aguardamos vocês aqui na nossa clínica. Muito obrigada a todos Obrigada, pela gente. Obrigada, participação. Marina. Obrigada, Alicia. Também fico à disposição. Obrigada, doutora. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pelas perguntas, tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Tchau, gente. tchau. Tchau, boa noite.